Olá, estão a ouvir o 20º e último episódio, por agora, do podcast Em Diálogo, hoje com Carlos Nogueira. Olá, bem-vindos ao podcast Em Diálogo. Hoje estamos em diálogo com Carlos Nogueira, que é um ativista dos direitos das pessoas com deficiência, é assistente social e é apaixonado pelos esportes aquáticos, nomeadamente o surf, o mergulho e a canoagem. Olá, Carlos. Então eu queria aqui começar pelo surf. Como é que o surf adaptado surgiu na sua vida? Ora bem, em tempos, há uns anos atrás, realizou-se em Portugal o primeiro evento de surf adaptado. Na altura foi assim uma novidade, não estávamos muito habituados a ver pessoas com deficiência a praticar atividades radicais e de facto provocou uma admiração grande nos dois lados. Do lado das pessoas com deficiência, porque muitos de nós também achávamos que aquele tipo de atividades nos estavam quase proibidas, e do outro lado da sociedade também. Às vezes até alguma preocupação, mesmo, meu Deus, agora vão colocar pessoas com deficiência em cima de uma prancha, isto vai ser uma desgraça. Mas não foi uma desgraça, o evento foi fabuloso, foi um dia na Costa da Caparica, um dia repleto de emoções, emoções da parte das pessoas com deficiência que foram levadas a experimentar o surf adaptado e da parte de todos os voluntários que lá estavam. Foi de facto um dia fabuloso. E daí para a frente o surf continua. Foi conquistando cada vez mais pessoas dos dois lados. Friso sempre isto, do lado das pessoas com deficiência, que foram perdendo o medo e percebendo que de facto podiam praticar aquele desporto em segurança, e também por parte das pessoas, por parte do resto da sociedade, não é? Das pessoas que não têm deficiência, cada vez se começaram a envolver mais pessoas como voluntários neste desporto, porque o surf adaptado, nós no surf adaptado precisamos sempre de apoio. Costumo dizer que é um trabalho de equipa. É o atleta, não é? A pessoa com deficiência que vai praticar surf, e depois normalmente necessita de duas pessoas, uma a duas pessoas, dependendo da autonomia da pessoa que tem deficiência, para fazer a progressão no mar, não é? Passar a zona de rebentação, e depois um dos outros elementos vai posicioná-lo numa onda e dar-lhe o kick-off para ele apanhar a onda e desfrutar. Portanto, é um trabalho sempre feito a dois ou a três. Muito interessante. Aqui em 2014 então surge a prancha dos Césares. Pode-nos explicar Exato. aqui um bocadinho mais o que é a prancha dos Césares? Sim, explico, sim. Nesse evento, foi um dia de muita emoção, como referi há pouco, mas também aconteceu outra coisa. Estavam lá dois ou três amigos meus que têm lesões mais incapacitantes ou mais severas, se assim quisermos, e foram as únicas pessoas que não puderam surfar naquele dia. E custou-me muito. Depois, em conversa com um desses amigos, ele tinha uma tetraplegia, digo tinha porque já não está entre nós, ele dizia-me: "Oh Carlos, gosto tanto de ver as coisas que tu fazes, envolves-te em tantas coisas e gosto imenso, passo horas a ver as tuas fotografias. E eu sei que, eu tenho consciência que para mim é impossível fazer aquilo que tu fazes, mas já fico tão contente de ver que alguém que anda em cadeira de rodas consegue fazer isto." E naquele momento, se já no evento fiquei com aquele gosto amargo de verificar que duas ou três pessoas não puderam desfrutar daquilo que todos nós desfrutámos naquele dia, quando o César me disse isto, foi como se tivesse recebido um murro no estômago mesmo. E disse-lhe: "Não, também vais para a água, tu também vais sentir aquilo que eu sinto em cima de uma onda. Pode demorar muito, mas certamente irás, porque eu não acredito que não haja uma solução para colocar alguém com uma lesão igual à tua
numa onda. Bom, a partir daí comecei a pesquisar na internet, através de Facebook descobri um ex-surfista no Brasil que tinha sofrido um acidente e tinha a mesma condição física deste meu amigo, ficou tetraplégico também, e descobri que ele e uns amigos engendraram para ali uma solução meio em cima do joelho, fizeram uma prancha, colocaram-lhe uma cadeira mais ou menos pré-moldada, e conseguiram levar o Taiyu, que é esse ex-surfista, novamente para cima das ondas. E estamos a falar de uma pessoa que tem uma lesão gravíssima, esse atleta brasileiro, uma lesão gravíssima mesmo. E eu vi vídeos e imagens dele a surfar e entretanto a levar já outras pessoas também com lesões semelhantes. Contactei-o, ele foi impecável comigo, forneceu-me uma série de informações, deu-me uma série de dicas e pistas e iniciei então um caminho para termos em Portugal, replicarmos em Portugal aquilo que eles tinham feito no Brasil. Era necessário arranjar, portanto, alguém que nos fizesse a prancha, um shaper para esculpir a prancha. Era necessário arranjar alguém que nos fizesse uma cadeira pré-moldada e era necessário também encontrar apoio financeiro. Bom, andei mais de um ano, parecia que andava a pregar aos peixes, em busca destes apoios. Consegui, através de uma voluntária dos eventos de surf, que também se sensibilizou muito com este meu projeto, consegui chegar a um shaper na Costa da Caparica, o Luffy, que desde logo disse, ok, eu faço a prancha fica por minha conta. Só tenho que conseguir arranjar, portanto, o material, o bloco onde a prancha ia ser esculpida, fica por minha conta esse trabalho. Depois continuei novamente a busca, andei, bati a imensas portas, até que uma porta se abriu em Torres Vedras, uma empresa que é a Gulliver, que faz os carros alegóricos para o Carnaval de Torres, faz muitos trabalhos na área da publicidade, mas eu referi isto porque é mais fácil percebermos. Eles fazem muito todo esse trabalho dos carros alegóricos, eles fazem. Contactei-os e a administradora da empresa ficou super sensibilizada com este projeto e também desde logo me disse de pronto que assumiam o fabrico, integralmente o fabrico e a custo zero da cadeira. É um trabalho muito caro e dá muito trabalho de facto porque tem que se fazer um molde. Eu não percebo muito a questão técnica, mas acho que é mais ou menos isto. Tem que se fazer um molde negativo e depois um positivo, e a partir deste é que se faz a cadeira. E aquilo envolve ali uns custos ainda importantes, mas eles assumiram essa parte. Depois ainda me faltava angariar algum dinheiro para comprar os materiais, sobretudo os materiais para a prancha. E um dia, em conversa com Salvador Mendes de Almeida, o presidente da Associação Salvador, referi-lhe que estava a ter essa dificuldade e ele de pronto também me disse, olha Carlos, no que diz respeito à parte financeira, conta connosco, nós assumimos essa parte. Bom, e então, estavam então reunidas as condições para termos a nossa prancha em Portugal. E assim foi. A prancha recebeu o nome do César Lopes, precisamente porque ainda há muitos Césares no nosso país, ainda há muitos Césares Lopes no nosso país, ou seja, pessoas que têm uma limitação, eu ia dizer severa, mas não, pessoas que têm uma limitação, ponto, porque também há muitas pessoas com limitações não tão severas como a do César, que estão quase que prisioneiros em casa, vivem num regime muito próximo do regime da prisão domiciliária, sem culpa formada, sem terem feito mal a ninguém. E recebeu então o nome do César, passou a ser a prancha dos Césares. E a partir desse momento, pessoas com limitações mais graves puderam também sentir aquilo que eu sinto cada vez que estou em cima de uma onda. Foi muito gratificante para mim, muito mesmo. Aqui, como disse, há pessoas que têm algumas barreiras na sua vida, às vezes nos próprios prédios que infelizmente não estão adaptados, não têm rampas, por exemplo, ou têm outra barreira arquitetónica.
E aqui, pronto, esta prancha dá essa possibilidade às pessoas de praticarem um desporto aquático com muita adrenalina, digamos assim. Exatamente. Como é que as pessoas que nos estejam potencialmente a ouvir, que tenham limitações e que gostariam de praticar surf utilizando esta prancha, como é que podem fazer? Podem, contactando a associação, a prancha ficou entregue à Associação Salvador, portanto é a Associação Salvador que faz a gestão da utilização dessa parte, em parceria com um clube de surf de Carcavelos, e será o contacto através da associação, até mesmo instituições que trabalham, IPSS, que trabalham, portanto, para pessoas com deficiência, poderão, através desse contacto com a associação, tentar organizar até um pequeno evento, ou criar mesmo uma rotina no acesso à água para essas pessoas. Será sempre o contacto através da Associação Salvador. Os ouvintes podem, se estiverem interessados nesta prática, podem contactar a Associação Salvador. Então o surf é aqui um desporto que é praticado nas praias. Há praias, como todos sabemos, que são acessíveis a todos e há outras que infelizmente não o são. O que é que falta para as praias serem mais acessíveis a todos? Eu diria que estamos num muito bom caminho, que já foi iniciado há uns anos atrás, muito bom mesmo. Eu adoro praia, ou antes, eu adoro água, seja praia de mar, praia de água doce, de rio, lagoas, tudo. Há uns anos atrás, há cerca de 30 anos atrás, era quase impossível uma pessoa com a minha limitação física, e não é das mais severas, eu ando em cadeira de rodas, tive uma poliomielite com 1 ano de idade, que me afetou os membros inferiores, e ando em cadeira de rodas, mas sou uma pessoa muito autónoma. Apesar de tudo, a minha condição física permite-me isso. Para uma pessoa tão autónoma como eu, há cerca de 30 anos era quase impossível ir a uma praia. Ir a uma praia era uma dor de cabeça tremenda. Significava dias e dias de projeção daquele dia, estar a projetar aquele dia. Tínhamos que, das praias que existem, escolher, não era a mais acessível, a que tivesse melhores condições, porque não havia nenhuma com condições, era escolher de todas as que existiam a que fosse menos má. Conseguir, portanto, nesse dia, levar 2 ou 3 pessoas que tivessem uma boa capacidade física para me carregarem literalmente ao colo, até à areia e depois da areia para a água. E isso mudou. Hoje em dia temos de norte a sul do país e nas ilhas também muitas praias já com muito boas condições de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, com deficiência. É claro que ainda há muito para fazer. É claro que de entre estas praias acessíveis, muitas ainda podem ser melhoradas, mas também é importante, eu acho que é importante darmos esta nota, darmos esta nota positiva de que se tem feito esse trabalho. Acho que é importante para deixarmos o reconhecimento merecido às entidades que trabalham esta questão, e também para estimular alguns empresários, portanto, sobretudo os concessionários de praia, mostrar-lhes a importância que tem isto e para que investam mais na acessibilidade. Hoje em dia, de facto, as coisas mudaram imenso e até podemos dizer com orgulho que temos praias que são exemplos, deveriam ser copiadas até no exterior. E muito concretamente em Cascais, em Carcavelos, na Praia do Tamariz, e creio que a outra é a Praia da Conceição. Eu faço sempre confusão o nome da Praia da Conceição com outra, mas creio que é essa, a Praia da Conceição. São 3 praias acessíveis e com um grau de acessibilidade muito, muito, muito bom, muito acima, com a fasquia muito acima, onde, para além de haver as condições físicas de acesso à praia, há uma equipa de pessoas, de jovens,
responsáveis por prestar auxílio no banho, ou seja, são praias onde eu posso ir sozinho. Eu, se for sozinho à praia de Carcavelos ou à praia do Tamariz, eu posso fazer aquilo que qualquer pessoa sem deficiência é suposto fazer numa praia, que é chegar, apanhar o seu banho de sol, ir dar um mergulho. Na altura de ir dar um mergulho, que será aquilo que eu não posso fazer de forma autónoma, essa equipa providencia esse apoio. Por exemplo, no interior, em Monsaraz, há uma praia fluvial, há várias agora, este ano vai abrir outra também, vai ser inaugurada outra praia, mas a praia de Monsaraz, eu diria que é uma referência em termos internacionais mesmo, do que deve ser uma praia acessível. Tem condições físicas excelentes de acessibilidade, ou seja, quando nós chegamos àquela praia, qualquer pessoa entende logo rapidamente que quem a projetou teve o cuidado de projetar um equipamento que fosse verdadeiramente público, que servisse a toda a gente, e serve em termos físicos, não é? Em termos do equipamento disponibilizado e também em termos da disponibilização de apoio no banho assistido. Reforçaram a equipa de nadadores salvadores, em vez de ter 2 nadadores salvadores, normalmente têm 3, e 2 deles, ou um, dependendo da gravidade da lesão da pessoa que vão apoiar, levam a pessoa para a água, com a cadeira anfíbia, vulgarmente conhecida por tirão. É uma cadeira que tem os flutuadores e nos permite entrar dentro da água com segurança. Uma vez aí, se soubermos nadar, saímos da cadeira e vamos à nossa vida como qualquer outra pessoa. A água é o elemento onde se esbatem mais estas diferenças entre quem tem deficiência e quem não tem. Se a pessoa com deficiência souber nadar, eu diria que está em pé de igualdade dentro da água com outra pessoa que não tenha deficiência. Mas retomando, portanto, temos aqui 2 exemplos fantásticos, mas há mais. Por exemplo, a região do Oeste, há muitas praias na região do Oeste que têm excelentes condições de acessibilidade. Poderão ser melhoradas, sim, claro que sim, mas há muitas mesmo. E nota-se, eu tenho participado muito num projeto de turismo acessível e fiquei muito, muito, muito satisfeito. Eu sou muito crítico também, mas fiquei muito satisfeito porque numa conferência que se fez, e em que estava presente um dos organismos que tutela esta questão das praias acessíveis, o INR, eu senti por parte dos técnicos responsáveis por esta questão uma vontade genuína, uma vontade verdadeira de melhorar, de fazer mais e melhorar o que está feito. Isso deixou-me muito, muito feliz mesmo. Como é que podemos saber quais as praias acessíveis, tanto em Portugal como fora de Portugal? No site do Instituto Nacional de Reabilitação, todos os anos, quando na altura da abertura da época balnear, é publicada a lista de todas as praias acessíveis, das praias que estão classificadas como têm bandeira de praia acessível, no site do INR, do Instituto Nacional de Reabilitação. Certo, muito importante. Aqui, para além do surf, o Carlos pratica mergulho e também canoagem. E stand-up paddle também. Assim, comecei há cerca de 3 anos. Qual tem sido o impacto destas práticas desportivas na sua vida? É fantástico. Eu diria que foi fundamental. Através da prática do desporto, e até mais para trás, eu tive a polio, fui educado numa família que teve a capacidade de não... somos 4 irmãos, os meus pais tiveram a capacidade de educar os 4 da mesma forma, ou seja, eu não fui super protegido, fui protegido como eram os meus irmãos. Tinha obrigações como tinham os meus irmãos. O facto de ter uma deficiência não me retirou as obrigações que eu tinha dentro de casa também. Isso foi muito importante para mim, porque cresci consciente de que tinha uma deficiência, mas de que não era diferente. Era enquanto pessoa.
enquanto pessoa, enquanto ser humano, não era diferente. O desporto, o primeiro desporto que pratiquei foi basquetebol, em cadeira de rodas, e o desporto foi muito importante para mim porque abriu-me as portas do mundo da deficiência. Foi aí que eu tive o primeiro contacto com o mundo real das pessoas com deficiência, porque aquele mundo do centro de reabilitação é um mundo perfeito, não é um mundo real. Nós não vamos encontrar aquilo que temos no centro de reabilitação no nosso dia-a-dia, na rua, na nossa vida a sério. E o contacto com esse desporto trouxe-me o acesso a esse mundo e trouxe-me ensinamentos. Veio a ajudar-me na aceitação daquilo que me aconteceu, porque tive contacto com realidades similares e outras distintas, mas outras realidades, falando de deficiência, de pessoas que estavam perfeitamente integradas na sociedade, que tinham emprego, que tinham casado, tinham os seus filhos, praticavam desporto, enfim. Isso levou-me a questionar-me, não é? A perguntar-me então se eles conseguem, se eles fazem, porque é que tu não consegues, porque é que tu não fazes também? Se calhar há aqui uma parte do trabalho que tenho que ser eu a fazer. E tomei essa consciência e arregacei as mangas e assim foi. Fui para a frente. O desporto teve este aspecto muito, muito importante na minha vida. Depois, claro, tem outro aspecto muito importante que esse é comum, é transversal. Quer tenhamos deficiência ou não, que é manter uma boa condição física. No nosso caso, no caso de pessoas com deficiência, eu diria que a importância deste fator se multiplica por, sei lá, por um número incalculável, diria eu. Porque se eu não posso usar as minhas pernas, se eu transformo os meus braços em pernas e braços, são os meus braços que me ajudam a fazer aquilo que deveriam ser as pernas a fazer. Quanto melhor for a minha capacidade física, melhor preparado eu estou para enfrentar uma série de desafios e barreiras que encontramos aí pelas cidades. Teve muita importância. Sem dúvida, o desporto ajuda muito na autonomia de uma pessoa com deficiência e nós neste podcast tivemos a oportunidade também de falar com a Carolina, que é uma profissional na área do desporto adaptado, e falamos nisso, que às vezes nas escolas as pessoas com deficiência são postas de lado e daí fica a ideia que as pessoas com deficiência não podem praticar desporto, que é uma ideia que depois é errada, porque lá está, o desporto é muito importante. Até se nós, se formos cidadãos minimamente atentos, nós facilmente percebemos que o desporto adaptado, o desporto praticado por pessoas com deficiência, tem dado a Portugal muitos motivos de orgulho, muitos mesmo, porque atletas paralímpicos têm feito conquistas importantíssimas para o desporto nacional, até a esse nível, lá está, um nível altamente competitivo mesmo. Exato, não é só, porque às vezes, por exemplo, às vezes há pessoas ainda há um pouco essa ideia de que ou não podemos praticar desporto, ou então quando praticamos é de uma forma meramente recreativa, é para estarmos ocupados, para estarmos distraídos, mas não porque, eu por exemplo, eu neste momento tenho um amigo meu que está numa fase de preparação para os Jogos Paralímpicos, para os próximos, na modalidade de canoagem, e ele faz uma preparação, a preparação dele é de uma exigência extrema, ele vive exclusivamente para aquilo, para poder depois atingir resultados. O desporto para pessoas com deficiência tem o mesmo nível de exigência, às vezes mais até, porque resultante das tais barreiras que vamos encontrando, às vezes as exigências para nós são maiores e temos conseguido, acho eu, mostrar ao país, temos conseguido, pessoas com deficiência que praticam desporto de alta competição, mostrar ao país que pode contar connosco para se orgulhar, não é? Na representação de Portugal no exterior, nos eventos desportivos internacionais. Sim, inclusivamente temos o atleta Lénino Cunha, que é o atleta paralímpico mais medalhado
Sim, 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 temos a Susana Barroso, que foi nadadora, tem um palmarés impressionante, ainda é neste momento a atleta paralímpica feminina mais medalhada, com mais títulos. Foram, sei lá, há umas 3 décadas a competir ao mais alto nível. Temos uma série de histórias, uma série de exemplos importantíssimos. Eu nunca pratiquei desporto de alta competição, porque não tenho rigor, não é isso que eu procuro no desporto. Nunca procurei, portanto, a alta competição, não tenho rigor para isso. No desporto, eu procurei sempre, portanto, a minha manutenção física, a melhoria das minhas condições físicas e divertir-me. Eu do desporto retiro muita diversão. Então, como é que surgiram aqui as práticas esportivas do mergulho, da canoagem e do stand-up paddle? Foi sempre em todas estas modalidades, foi sempre alguém que se lembrou de vamos ver se conseguimos fazer isto com pessoas com deficiência. E organizou-se ali um pequeno evento, mais pequenino, e percebeu-se, isto funciona de uma forma fantástica. E depois uma coisa que era só para ver, só para experimentar, torna-se numa prática desportiva. Foi assim que isto foi nascendo. O stand-up paddle entrou de uma forma, veio um bocadinho pela mão do surf, porque foi através de um amigo, o Tosé Correia. O Tosé Correia foi presidente da Câmara de Peniche. Acho que fez o máximo de mandatos fez o máximo de mandatos que podia fazer, enquanto presidente de uma Câmara, da mesma Câmara, e o Tosé Correia pratica stand-up paddle, e um dia desafiou-me a ir à Lagoa de Óbidos para experimentarmos, para vermos como é que a coisa funcionava. Ele falou comigo, lá trocámos umas ideias, eu disse que sim, que me parecia que sim, que conseguia, porque tenho um bom equilíbrio de tronco e que conseguia estar sentado numa prancha de paddle e remar. Pedimos uma pagaia de caiaque emprestada e lá fui eu para cima de uma prancha de paddle. A coisa correu muito bem, foi super, super gratificante para mim e para ele ver que resultava. Depois, como eu frequento muito a praia de Monsaraz, a praia acessível de Monsaraz, no Lago Alqueva, através de um amigo meu que conheci pela mão do Tosé Correia, que tem uma escola de stand-up paddle, o Carlos Lobo, tem uma escola de stand-up paddle e tem um coração do tamanho do mundo. Ele emprestou-me uma prancha de stand-up paddle e levei essa prancha nas férias para Monsaraz. Fui com a minha filha de férias e então passávamos o dia dentro d'água, basicamente. Eu levava a Rita ia atrás de mim, e eu é que a levava a passear ali pelo lago dentro. E teve, de facto, esta questão do paddle em Monsaraz teve aspectos importantíssimos. Teve um que foi, da primeira vez que fui, perceber nas pessoas, primeiro, aquele sentimento quase que paternalista, um sentimento muito fofinho, do estilo, às vezes uma pessoa com deficiência que anda em cadeira de rodas vem à praia, e que bom, e pronto. E depois, quando a Rita levou a prancha para a água, aquele tipo de pensamento já mais, bom, isto se calhar uma pessoa com deficiência, não é boa ideia vir sozinho com o filho para a praia, porque agora a criança vai entrar na água, isto se calhar é um bocado perigoso. Mas pronto, depois perceberam que não, perceberam que eu também ia. E depois passou para outro, isto pode parecer exagerado, isto que eu estou a dizer, mas este tipo de leitura eu faço-a quase, eu diria quase todos os dias. Quase que conseguimos colocar balões com legendas na cabeça das pessoas. E não é exagerado, é mesmo assim, porque depois no final eu tive a confirmação disso. Quando me viram o nadador levar-me para a água, já pensavam então, olha que engraçado, agora a menina com 12 anos vai levar o pai a passear. Ou seja, a fasquia para nós, o que é importante reter disto é isso, a fasquia para nós é sempre colocada abaixo. Temos sempre a fasquia numa medida inferior, sempre. E depois perceberam que não, que era o contrário, que era de facto o pai com deficiência, o pai que anda em cadeira de rodas, que ia remar, que ia levar a filha e que ia remar lago adentro. Bom, e quando eu saí, isto foi-me confirmado, todo este pensamento
esta leitura que eu fui fazendo não foi errada de facto, e foi-me confirmada no final, porque um dos operadores turísticos lá da Praia de Monsaraz veio-me pedir um abraço. Naquela altura ainda se podia abraçar e havemos de poder abraçar novamente, e eu disse-lhe sim, venha de lá o abraço, um abraço é uma coisa muito positiva, venha de lá, mas agora explique-me também porquê. E ele explicou-me, ele disse-me: nós percebemos a importância do investimento que a autarquia fez aqui para a praia ser acessível, mas não percebíamos na realidade a importância que tinha. A minha mulher é da área da saúde, é enfermeira, ou seja, embora não trabalhe na área da deficiência, é uma área que não lhe é de todo desconhecida, não é? E nós estivemos aqui o tempo todo a pensar isto e aquilo, ou seja, foram confirmando tudo o que eu fui lendo. E de facto, quando vimos o Carlos entrar na água e remar, aí é que nós percebemos a verdadeira importância da praia acessível. Ou seja, a praia acessível não é só permitir a alguém em cadeira de rodas que se desloca à praia e que fica a apanhar ali um banho de sol ou que fica à sombra. Às vezes até se pensa que a pessoa quase não pode apanhar sol. Tem que ser protegida com um chapéu enorme para... enfim, e isso depende do gosto de cada um, não é? Mas pronto, voltando, ele dizia, percebemos a real importância da Câmara ter feito este investimento. E qual é? É colocar o Carlos em paridade comigo. Por exemplo, você chega aqui e pode fazer tudo o que eu faço, tal e qual, é isso. Sim, o Carlos para ter uma coisa muito, muito interessante, porque é realmente às vezes a leitura que as pessoas sem deficiência fazem das pessoas com deficiência, que é a leitura primeiro tanto do coitadinho, como às vezes ao mesmo tempo a leitura do herói. Exatamente. Então, é uma coisa que me incomoda muito. Também a mim, também a mim, porque eu acho que há um grande perigo em ter esta leitura. Por um lado, o coitadinho, que as pessoas com deficiência não são coitadinhas, são pessoas como todas as outras, na minha ótica. E por outro lado, o herói, porque nós estamos aqui a distanciar, estamos aqui a criar um fosso, digamos assim, entre as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência. Estamos a romantizar uma coisa que não é romântica. Portanto, as pessoas com deficiência, na minha ótica, e na minha ótica penso que será assim mesmo, que são humanos como todos os outros. Portanto, se as pessoas sem deficiência podem ir à praia, as pessoas com deficiência também podem ir à praia, podem apanhar sol, podem fazer aquilo que lhes apetecer. Não deve aqui haver um pensamento que as pessoas com deficiência vão à praia, por isso são heróis, guerreiras ou alguma coisa do género. Quer dizer, estão a fazer só o que apetece, não é? Como toda a gente. Não devemos ter aqui, como disse há bocado, a fasquia muito baixa para as pessoas com deficiência, mas devemos aqui mudar um bocadinho esta mentalidade e esquecer um bocado esta visão do coitadinho ou do herói, que muitas vezes é pensada e é comunicada, digamos assim, para passarmos aqui a outro nível, começar a ver as pessoas como pessoas. Eu quando me tentam rotular de herói, isso já me aconteceu em várias situações, já me aconteceu quando vou a uma praia, já me aconteceu numa entrevista de trabalho, por exemplo, e até pegando nesta entrevista de trabalho, que é importante, eu acho que é importante as pessoas ouvirem isto, as pessoas com e sem deficiência. Eu uma vez fui a uma entrevista de trabalho a Bruxelas, ao Parlamento Europeu, para a divisão de tradução do Parlamento Europeu, e saí de minha casa no dia da entrevista, saí de minha casa em Lisboa, no dia da entrevista. Peguei no meu carro, fui para o aeroporto da Portela, estacionei o carro, peguei na minha mochilazinha, fui fazer o check-in, apanhei o avião e fui para Bruxelas. E às 9h30 da manhã estava em Bruxelas, em frente ao senhor que me ia fazer a entrevista. E o senhor, quando eu lhe entrei pelo gabinete dentro, quase que lhe deu, parece que ficou surpreso, porque ele não sabia que ia entrevistar uma pessoa com deficiência, e o senhor quase que se agarrou à cadeira para não cair. Mas pronto, começámos a entrevista e rapidamente ele diz-me assim: olha, eu tenho 3 currículos, tenho 3 pessoas para entrevistar, o Carlos é a primeira pessoa e neste momento eu já sei quem quer trabalhar comigo. E eu disse, pronto, ok, tudo bem, fico feliz, não é? Mas gostava de perceber porquê. E ele diz-me, porque o Carlos, ou seja, tentou, transformou-me em herói, não é? Porque ele fez-me algumas perguntas antes. Primeiro perguntou-me se eu vivia em Bruxelas, porquê? Porque na cabeça dele não fazia, era impensável alguém em cadeira de rodas
viver fora da Bélgica e apanhar um avião e vir sozinho à entrevista? Primeiro fez-me essa pergunta, depois percebeu que não vivia em Bruxelas. Ainda assim, ainda tentou certificar-se não vivendo em Bruxelas, vivia nos arredores de Bruxelas. Não. Mas é longe. E eu disse, depende, não é? Se estivermos a comparar com o outro lado, com a Austrália, é muito longe. Se estivermos a comparar o sítio de onde eu vim com Bruxelas, é aqui ao lado. Vim de Lisboa. Ok, veio ontem. Ou seja, não podia vir, já, pronto, sabia que tinha vindo, mas tinha que sempre aumentar ali o grau de dificuldade. Eu tinha que ter vindo com 2 ou 3 dias de antecedência, não é? Para preparar toda aquela logística. Disse, não, vim, saí hoje de Lisboa. Mais ou menos há 3 horas apanhei o avião e ele disse, pronto, é fantástico, isso quero a trabalhar. E eu disse-lhe, olha, ao contrário, eu não fico contente. Claro que fico feliz por perceber que a vaga poderá ser minha, mas não fico na totalidade feliz. Porquê? Porque isto demonstra que eu sou uma exceção. Eu não sou excepcional. É muito diferente. Não sou excepcional por estar aqui. Eu sou uma exceção. Porque eu faço parte dentro do grupo grande de pessoas com deficiência, eu faço parte de um pequeno grupinho de pessoas com deficiência que tiveram acesso a emprego, que tiveram acesso a uma série de situações que lhes permite lutar ou permite-lhes eles próprios tentarem estar em paridade com os demais, não é? Com os que não têm deficiência. Isso deixa-me triste, porquê? Porque eu sei que atrás de mim há todo um exército de pessoas com deficiência que não vão poder fazer aquilo que eu fiz hoje. Não vão poder fazer porquê? Não é porque não o queiram fazer e não tenham capacidade para o fazer. Não têm condições. Não tiveram acesso ao emprego, têm uma condição financeira frágil. Não têm um carro, têm uma condição de a capacidade de se deslocarem é frágil. Não tiveram acesso, por exemplo, à prática de desporto como eu e dar um salto eles próprios também aprenderem a aceitar a sua condição física. Não tiveram, se calhar, em casa a educação que foi diferenciada e também os empurrou para dentro de uma bolha. Enfim, uma série de situações. Enquanto isto acontecer, sempre que eu der um passo e olharem para mim, cada vez que eu dou esse passo como se fosse um herói, não é? O passo, entre aspas, não é? Eu tenho presente em mim que ainda tenho uma luta imensa pela frente, porque há muita gente atrás de mim que ainda não consegue dar esse passo. Não é? Exato, muito relevante aquilo que partilhou e concordo a 100% consigo. Houve até uma situação que aconteceu há uns anos, que uma pessoa, portanto, do ambiente profissional, viu-me a passar e aproximou-se de mim e disse: tu tens muita força de vontade. E eu não tenho força de vontade excepcional de ir trabalhar, quer dizer, uma pessoa vai trabalhar como todas as outras, e é mesmo o que diz. Quando eu ouço este tipo de comentários, acho que ainda há muito a fazer na área da luta pelos direitos das pessoas com deficiência, porque uma pessoa com deficiência não tem mais força de vontade por ir trabalhar, é uma coisa, é um direito que tem, não é? Infelizmente há muita gente que não tem acesso ao mercado de trabalho, e é por isso que não se vê mais pessoas com deficiência no âmbito profissional. Não é porque as pessoas que estão a trabalhar têm uma força de vontade especial para estar ali. Portanto, acho que devemos mudar esse paradigma, devemos começar a mudar as mentalidades em relação a isso, à ideia dos heróis, das inspirações ou dos anos, porque isso não nos vai levar a lado nenhum. Claro, devemos de uma vez por todas perceber que as pessoas com deficiência, se não forem impedidas, muitas vezes são impedidas pelos degraus, pela falta do elevador, pela mentalidade, são impedidas mesmo, são empurradas, como eu dizia no início em relação ao César, para uma espécie de prisão domiciliária, não é? Sem culpa formada. Com toda esta falta de condições, as ideias pré-concebidas empurram estas pessoas, de facto, para dentro de casa. Sim. Para além destas ideias que falamos aqui, como é que cada um de nós pode contribuir para uma sociedade mais acessível? Eu diria que o fundamental é a informação. Ou seja, e cabe aos dois lados da barricada. Cabe ao lado das pessoas com deficiência
os que... Eu percebo que isto não seja fácil para toda a gente, mas cabe ao lado das pessoas com deficiência mostrarem-se, não se esconderem, e os que podem, os que conseguem, os que atingiram, portanto, essa maturidade, falar da sua deficiência sem pruridos, e cabe ao outro lado da barricada receber essa informação. Eu acho que o preconceito combate-se com a informação. Se nós tirarmos a falta de informação ao preconceito, certeza que o vamos empurrando cada vez mais contra as cordas, de certeza. Sim, sem dúvida. Isto que estamos a fazer é extremamente importante, que vai ser ouvido pelos dois lados, não é? E às vezes do nosso lado da barricada também é importante ouvirmos isto e percebermos que nós também temos um papel, não é? Também temos um papel importante e não nos podemos demitir de o desempenhar. Sim, sem dúvida. Aqui a última questão, como é que os nossos ouvintes podem saber mais sobre a acessibilidade e também sobre os esportes aquáticos adaptados de que falámos há pouco? Hoje em dia, toda esta informação circula muito facilmente através das redes sociais. Eu diria que a chave principal são as redes sociais. A pessoa, se mantiver atenta, vai percebendo os eventos que vão sendo organizados. Através da Associação Salvador e através das redes sociais. Terá facilmente acesso aos eventos de desporto adaptado que se vão realizando. Muito obrigada, Carlos, por ter partilhado tudo isto connosco e ter tirado um pouco do seu tempo para estar aqui no Em Diálogo. Foi uma conversa muito boa, com informação muito relevante e mais uma vez obrigada. Eu é que agradeço, Mariana, porque de facto, como dizia há pouco, este tipo de ações tem uma importância enorme dos dois lados da barricada, do lado das pessoas com deficiência e do lado dos outros que não têm deficiência. Muito mesmo, muito importante. Obrigada. E aos nossos ouvintes, até o próximo episódio. Se gostaste deste episódio, segue Podcast Em Diálogo no Instagram, Facebook e LinkedIn. Divulga e não hesites em deixar o teu comentário. Obrigada!